Oi, eu sou Paty Novo, bem-vindo ao meu podcast. Pega sua água, o seu café, o seu lanchinho e vem tomar um café da tarde comigo. Oiê! Mais um podcast, delícia! Delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada por estar aqui, nesse canal, nesse podcast. Então, antes de tudo, como de praxe, eu sempre falo como eu estou vestida, Então, vamos lá. Eu tô com uma meia, uma calça meio moletom e uma blusa de moletom também. Bem friozinho aqui. A gente tá gravando esse podcast em junho. Então, em junho, no Brasil, em Belo Horizonte, é friozinho. Mas é um friozinho delícia. Mas eu tô aqui pra falar com vocês sobre dar os primeiros passos e tirar os seus sonhos do papel. Como fazer isso? A gente sempre se pergunta, eu acho que a gente sempre tem algumas crises, que eu falo assim, são crises entre aspas saudáveis, que não são crises, são momentos de reflexões onde a gente pensa como fazer, o que eu quero fazer, quais vão ser os passos necessários para fazer isso acontecer e será que eu devo fazer, Então eu quero falar com vocês algumas coisas sobre isso, umas reflexões sobre dar alguns passos, sobre você já começar a fazer acontecer, E já te avisar que o primeiro passo dói, você pode cair, E eu quero fazer você lembrar de uma criança. Pensa numa criança que está começando a andar. Ela vai dar o primeiro passo. Primeiro ela faz o quê? Ela engatinha, faz parte. O processo para andar, para dar o primeiro passo, começa lá quando o primeiro, Quando o neném já começa a fazer força, a conseguir fazer força na cama, se virar. Isso tudo são os músculos já adquirindo força. E aí ele vai começar a engatinhar, E aí o primeiro engatinhar também nem é tão perfeito assim, não. Começa se arrastando. Depois ele começa dando umas engatinhadas mais rápidas, mais em pezinhas. Antes de dar o primeiro passo, o neném ele fica em pé. Ele fica em pé e olha o lugar, cai, Muitas vezes, antes de dar o primeiro passo, ele cai. E aí, ele dá o primeiro passo. Mas daí ele já começa a correr? Ele já tá aí numa maratona? Não. Muitas vezes, depois do primeiro passo, ele cai. Muitas vezes, ele vai dar o primeiro, segundo, terceiro, ele vai cair. E aí ele vai dar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até que ele vai o quê? Aperfeiçoando. E aí eu fico pensando nessa urgência, do século, desse momento que a gente vive, de já começar tudo perfeito, Eu vou começar uma plataforma perfeita, vou começar uma empresa perfeita, já ganhando milhares, amém, Senhor, que seja, Mas nem sempre é assim, nem sempre é possível. E aí eu te falo, comece. Simplesmente, então, comece a movimentar os seus músculos. Como se você vai querer ter uma empresa bem-sucedida, sendo que você nem estudou como abrir uma empresa? Tem tantas formas, tantas coisas na nossa vida que a gente quer fazer, mas a gente nunca estudou, de como fazer aquilo acontecer. Outra coisa que eu creio muito, eu acredito muito nisso, é que a gente precisa saber, a motivação daquilo, de tudo que a gente faz. A gente precisa entender o porquê das coisas. Então, na verdade, eu vou começar a falar para vocês alguns passos principais para vocês fazerem o seu plano, o seu sonho sair do papel, Você dá o seu primeiro passo. Então, primeiro entenda o que você quer, eu quero morar nos Estados Unidos. Então, o que você precisa fazer para isso? Então, você precisa ter o inglês fluente, você precisa ter os certificados lá de inglês, você precisa tirar um passaporte, visto, tudo mais. Como que você vai fazer primeiro? Você vai fazer um intercâmbio para você ir conhecer o lugar e depois você vai ver se vai gostar e para ver se você vai morar? Então, primeiro você precisa saber o que você quer, Então, eu quero ir para os Estados Unidos. O segundo passo é entender o porquê. Se pergunte qual que é o propósito disso que você quer. Eu quero ir para os Estados Unidos porque vai ser uma vida melhor, eu sempre sonhei, é uma coisa que arde dentro de mim. Ou simplesmente, por a modinha tá todo mundo lá. Então,
entenda que o propósito, o objetivo de uma pessoa é diferente do seu. Pode até ser similar, mas cada pessoa tem um propósito diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente, vai ter trajetórias diferentes. Às vezes, uma pessoa que você conhece foi morar lá e deu tudo certo, maravilhoso, tá numa empresa maravilhosa. Às vezes, para você pode ser mais fácil ou mais difícil, mas é o seu projeto, é o seu processo de aprendizado para que isso aconteça, né? Então, entenda as metas, entenda o que você quer, entenda o porquê você quer. Outra coisa que você precisa pensar é o que pode acontecer, né? Você quer ir morar nos Estados Unidos, mas você sabe por que você quer fazer isso, e aí você vai pensar, tá, e se eu não conseguir uma bolsa? E se eu não conseguir um emprego na cidade X, eu posso tentar na cidade Y? Tenha sempre um segundo plano, como se fosse um plano B, sabe? Em vista para que você consiga alimentar isso, para que você consiga prever. O planejamento, ele é isso, você tenta prever os riscos das coisas, os riscos e os sucessos. Se fizer sucesso aqui, que bom, mas e quais são os riscos de não fazer sucesso nesse momento? Então, pensa no CIS, nas possibilidades disso, entendeu? Então, a gente já entendeu que a gente quer ir para os Estados Unidos, você já sabe o motivo, e você já pensou em todas as possibilidades. Você agora vai pensar nas etapas. Assim como eu falei agora há pouco, você tem que pensar que, para eu ir morar lá, eu preciso saber inglês, ter o certificado, ter uma carta de recomendação, eu preciso tirar meu passaporte, preciso ter um visto. O que eu preciso fazer para com que isso aconteça? Eu preciso fazer um network, preciso fazer contatos, né? Já estudar quanto que você vai gastar, fazer um planejamento financeiro. Então, a gente já pensou nas metas, no propósito dessa meta, nas probabilidades, e agora a gente está pensando nas etapas. E quando você pensar nas etapas, você vai pensar nos prazos dessas etapas. Aí você vai colocar quanto tempo mais ou menos gasta cada coisa. Então, quanto tempo que eu vou demorar para fazer um curso de inglês, para me aprimorar, para tirar esse certificado, para conseguir essa carta, porque aí você vai ter um prazo de realização mais mensurável, né? Muito mais palpável. Então, você consegue ter uma expectativa maior de quando as coisas vão acontecer. E isso você pode usar para qualquer sonho, para qualquer área da sua vida. O importante é começar. E aí, quando você está naquele momento de questionar, gente, será que eu estou indo para o caminho certo? Você fez uma meta, traçou os planos, viu os passo a passo, mas chegou no meio do caminho, você olhou assim e falou, nossa, não estou sentindo mais aquela paz, essa confiança, muita coisa mudou. Às vezes nesse meio do caminho, vamos supor que um parente seu adoeceu, você vai ter que ficar aqui por mais tempo. Esse é um se que é uma probabilidade que a gente não consegue mensurar tão facilmente, né? Mas, então pensa nisso. É isso que eu quero te falar, te encorajar, sabe? A ter sonhos, a sonhar e a não desistir. E se você desistir também, tá tudo bem, tá? Não se cobre demais, porque às vezes pode parecer que você está desistindo, mas você está só colocando um rumo novo na sua história, né? Tudo faz parte da sua trajetória. O que você viveu nesse processo, você aprendeu muito, isso vai te dar carga para outras coisas futuras, né? Então, assim como uma criança está aprendendo a andar, não espere que o primeiro passo já seja perfeito, né? Às vezes é uma rede social que você quer montar, é um podcast também, às vezes é um site, é um canal no YouTube, e a gente já quer que o canal do YouTube seja uma produção nível hard, só que aquela pessoa que tem essa produção, ela tem uma equipe enorme por trás dela, né? Assim como vários podcasts muito bem sucedidos têm uma produção enorme por trás, uma equipe. E às vezes você está começando por você mesmo, né? E tá tudo bem. Só que esse comparativo ele é saudável para pensar onde eu quero chegar e não em pensar hoje como que a pessoa tá e como eu estou. Olha a trajetória. A trajetória daquela pessoa também foi custosa,
né? Muita gente começa no mundo da música hoje e já quer fazer sucesso amanhã. Só que olha os artistas de sucesso hoje, quanto tempo demorou para eles fazerem o sucesso que eles têm hoje. Até os artistas que estão começando a fazer sucesso hoje, eles não começaram ontem. Eles têm uma trajetória, uma carreira definida. E muitas vezes os que começaram ontem e estão fazendo algum sucesso hoje, alguns, né, não são todos, mas a maioria, passa rápido, né? É só um hit do momento, passa e já é esquecido. Então, o que você quer fazer? Você quer construir uma fundação sólida, assim como uma construção, né? Quanto melhor, quanto maior a fundação, conforme aquele terreno, cada terreno, né? Vamos pensar que cada pessoa é um terreno. Cada pessoa precisa de uma fundação diferente. Então, a sua fundação vai ser diferente do outro. E você quer como? A sua fundação bem sólida, para com que todo esse prédio, né, toda essa carga se erga com segurança, ou uma fundação mais ou menos que você vai ter um prédio maravilhoso que ele vai destruído, desmoronar em poucos momentos. Pensa nisso. É isso que eu quero te instigar hoje a sonhar e a ser tolerante com você mesmo. A ser tolerante com a sua trajetória, com a sua vida e viver todos os dias, né? Como eu já falei em outro podcast aqui que chama Vivendo 7, vivendo todos os dias com a mesma intensidade. E lembre que o processo é tão importante quanto o resultado. Beijo, gente! Até o próximo! Então, gente, mais um podcast. Muito obrigada por escutar até aqui. Eu usei a plataforma Anchor para fazer esse podcast. Escreve assim, ANCHOR. É uma plataforma gratuita, tanto para você acompanhar os outros podcasts, quanto para você fazer o seu podcast. Indico demais, a plataforma super fácil de mexer, super didática e tem vários podcasts exclusivos lá nele também. Acesse aí na sua loja, baixa aí no seu celular, você vai gostar. E até o próximo. Muito obrigada. Esse podcast foi produzido, editado e dirigido por mim mesma. Muito obrigada. Até o próximo.